Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 26 de março. O Ibovespa fechou aqui basicamente na mínima do dia, com 0,45% de baixa, quebrando a sequência de subida, e isso tudo perdendo força justamente aqui na região aqui de resistência do topo anterior, topo aqui do gráfico semanal, desculpe, o gráfico diário. E nessa região, entrada de pressão vendedora. Então, primeiro um sinal negativo que eu vejo no Ibovespa olhando para o intraday é um primeiro ponto de possível correção. Quais são os pontos que eu vejo em termos de avaliação, de suporte para o Ibovespa? 47.635 e abaixo disso 46.600. Seriam os dois níveis de suporte, pelo menos para mim, mais significativos para o índice Ibovespa. Então, o que aumentou a chance, após esse pregão, de ter um movimento de correção no tempo, no preço, aqui pelo gráfico diário. PETR4 também teve um dia de baixa, 0,55%, proporcionando um candle ali pequeno, mas um significado ali de baixa também, por ocorrer numa região de topo anterior. A perda da mínima do pregão de hoje reforçaria um pouco mais essa chance, visto uma sequência de mínimas ascendentes. Ela não quebrou essa sequência ainda. O candle de hoje é um leve dark cloud cover ou nuvem negra, invadindo uma parte do corpo anterior e que teria essa confirmação na perda da mínima do pregão de hoje, aumentando também a chance de uma correção. Onde eu vejo suporte um pouco mais significativo para Petro é um na faixa ali dos 14 pila, tem um na região aqui de R$14 olhando para o gráfico intraday, e outro aqui que vai em torno de R$13,90, R$14 a R$13,90 seria o primeiro nível, e depois na faixa dos R$13,57 seriam os níveis mais importantes no meu ponto de vista em termos de suporte. Vale 5 hoje geramos uma venda em cima do papel, baseado na questão de o ativo está em tendência de baixo de médio prazo, movimento corretivo aqui de 8 pregões, subindo, uma subida aqui em torno de 9%, batendo num fundo anterior, que tende a funcionar como resistência. Entrou pressão vendedora. Após um gap de alta, o ativo voltou a fechar abaixo do gap, ou seja, abaixo do fechamento de ontem, que foi 27,61. Então, alguns pontos que eu avaliei e optei pela venda, na expectativa de pegar um próximo movimento de baixa. O meu objetivo nessa operação está em torno de 26 e 28, mas vamos avaliando aí o decorrer, o desenrolar da posição. O stop está em R$28, o risco dessa operação é de 1,56%. Então a operação é a favor da tendência em cima da Vale. Os em 5, falando em algo semelhante, os em 5 também gerou já um movimento bom de subida, bate aqui numa região para mim, de resistência, ali mais por volta dos R$10 a R$10,18, perdeu um pouco de força, fechou hoje em queda de 0,80, abaixo dos 10 pila, então 2 pregões consecutivos testando os R$10 e não consegue fechar acima. Então no G60 também trouxe um sinal negativo, abriu com gap e voltou aqui para baixo. É algo para se avaliar também, possível venda, tentando pegar um movimento de baixa a partir do próximo pregão, depois desse movimento de subida, enfim, a favor da tendência de baixa aí, em alguns prazos operacionais. BRKM5 também nesse sentido, apesar do ativo ter montado aqui para mim um pivô de alta, uma tendência de alta de curto prazo, gerou hoje um engolfo de baixa em ponto de resistência, depois já de um bom movimento de subida, o que abre espaço para um movimento de correção no tempo, no preço. Para uma venda seria ruim se ocorresse uma correção no tempo, que fica mais movimento lateral. O ideal é a correção no preço, mesmo movimento para baixo. Então é um ativo para se avaliar no início do próximo pregão, a possibilidade de uma venda com stop mais curto via G60, tentando pegar um movimento aqui de baixa nessa ação, onde teria ali um suporte na sequência, seria em torno dos R$16,41, um primeiro nível de suporte, e essa região aqui desses praticamente duas mínimas aqui no G60, no gráfico diário, que é um fundo no G60, R$16,40, e abaixo disso, suporte mais para R$15,60.
Próximo ativo, RADL3. Essa aqui seria uma venda mais arrojada. Por que mais arrojada? Porque o ativo está numa forte tendência de alta, movimentos muito fortes para cima. Então não dá para se esperar muito do movimento de baixo. Observe que esse aqui não desenrolou muito e já gerou um forte movimento para cima. Mas é uma ação que para mim ficou um pouco esticada para cima, chegou no nível de resistência ali do semanal, topo anterior, com fundo ali anterior, e já com um forte movimento de subida. Nós temos aqui uma subida de mais de 16% e partindo já para um nono pregão aí de subida dentro desse movimento de alta. Então é um papel que também ficaria atento para uma possível venda contra a tendência. Essa é um pouco mais arriscada do que as outras que eu comentei. Dependendo da abertura desse ativo, voltando ali para baixo dos R$ 18,21, seria uma alternativa de pensar em venda com stop acima da máxima em 18,46. Para compra, além dessas ações que eu acabei de comentar para venda, ainda estou observando outros ativos. Tem uma série aqui de ativos que eu já coloquei no radar em termos de possíveis operações de venda a partir do próximo pregão. Mas para compra ainda teria um ou outro. TIM P3 teve um pregão bom com alta de 4,01%. É um ativo que a gente tinha comprado e a gente saiu no preço de entrada devido já ter andado razoavelmente bem, pelo menos metade do caminho, e depois voltou para o nosso preço de entrada, então decidimos pela saída. A ação hoje teve uma primeira hora de pregão muito forte, 5,61% de alta, bateu na resistência lá de 11,87, sentiu a pressão dos vendedores e gerou um movimento corretivo no G60. Então a gente está de olho nesse movimento corretivo do G60, dependendo da sinalização de alta aqui no gráfico 60 minutos, abre a possibilidade de buscar uma compra com stop abaixo da mínima de um fundo ascendente no G60. Seria essa alternativa, tentando pegar esse novo movimento de subida aqui da ação. É fato que essa região de 11,87 a R$12 continua sendo ali um ponto de resistência importante para o ativo, tornando a operação um pouco mais arriscada. E GET4, também um bom pregão, alta de 3,78%, forte movimento para cima. A gente chegou a mencionar essa ação em uma análise anterior, recentemente, uma possibilidade de avaliar a venda nessa perda de suporte em termos de rompimento. Não é das operações que eu mais gosto, mas ela não fez isso, não perdeu essa mínima e depois de um candle de indefinição, de um doji, gerou um forte candle de alta no pregão de hoje, rompendo todas as máximas anteriores, o que abre espaço para ainda esse movimento se estender um pouco mais. Então é um ativo que, dependendo de uma correção que fizer aqui no intraday, abre também a chance de avaliar uma compra no curtíssimo prazo, uma compra de swing trade no papel. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvieira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.